É que você consegue fazer plutônio em casa. Lá nos anos 40, esses caras aqui estavam estudando o urânio dentro de reatores nucleares. Lembra que nessa época dos anos 40, a gente estava no começo da Segunda Guerra Mundial e tinha uma corrida para poder estudar melhor a fissão nuclear do urânio para produzir armamento nuclear. E era isso que esses caras aqui estavam fazendo, estudando como que o urânio se comportava dentro de reatores nucleares para poder melhorar o processo de fissão nuclear e acabar liberando energia. E aí eles acabaram descobrindo um novo elemento químico chamado plutônio. Se você procurar lá na tabela periódica, o plutônio tem aquele símbolo ali, ó, Pu, que tá ali na setinha. E ele fica lá na parte de baixo, que eu chamo de turma da valeta, junto com a maior parte dos elementos radioativos que existem. Se você puder curtir esse vídeo aqui, você vai me ajudar muito. E não esquece que agora a gente tem um site chamado cursosexatas.com. Nesse site você tem os meus cursos de matemática, física, radioatividade, astronomia, etc. Esse site é interessante porque nesses cursos você não paga mensalidade. Você só paga uma vez quando você se inscreve, é mais barato que uma pizza, e você tem o curso para sempre. O curso é vitalício. Para acessar esse site, você pode acessar aqui o primeiro comentário fixado desse vídeo, cursosexatas.com. Vamos lá. O plutônio, ele é um átomo, como tudo que existe na natureza, certo? O átomo, ali na tela, ó, você tem uma região central chamada de núcleo. Nesse núcleo, você tem basicamente duas partículas, que são os prótons, que estão ali em vermelho, e os nêutrons, que estão ali em amarelo. Ao redor desse núcleo, você tem uma região chamada de eletrosfera, onde ficam os elétrons. Por exemplo, o hidrogênio ele só tem um próton, só teria uma bolinha vermelha dessas no núcleo. Outros elementos químicos eles têm diferentes quantidades de prótons no núcleo. Então, por exemplo, o urânio, ele tem 92 prótons no núcleo. E o plutônio, que a gente está vendo aí na tela, ele tem 94 prótons no núcleo. Então, o que diferencia um elemento químico do outro é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Simplesmente isso. Então, o plutônio tem 94 prótons no núcleo, o que faz dele um elemento que tem um núcleo muito grande. Bom, existem esses elementos, mas também existem o que nós chamamos de isótopos. O que são os isótopos? É o mesmo elemento químico, a mesma quantidade de prótons no núcleo, mas ele tem uma diferente quantidade de nêutrons no núcleo. Então, os isótopos nada mais são do que o mesmo elemento químico, só que você coloca quantidades diferentes de nêutrons no núcleo dele. O plutônio, por exemplo, ele tem 15 isótopos diferentes. Então são 15 configurações diferentes que você tem 94 prótons, mas diferentes quantidades de nêutrons. Só que existe o plutônio 239. Esse sim tem interesse na indústria ou no armamento nuclear. Por quê? Porque ele é mais fácil de você fazer a fissão nuclear, que é a quebra do núcleo do plutônio, e nesse caso é o plutônio 239. Eu trouxe aqui para você uma imagem de plutônio. Talvez você nunca tenha pensado como que ele era, mas ele é um elemento assim meio metálico, parece, né? Uma barrinha e tal. E ele é um elemento radioativo. O que eu quero dizer quando eu falo de elemento radioativo? Vamos pensar o seguinte. Eu acabei de falar para você que o plutônio ele tem um átomo, um núcleo, na verdade, muito grande, porque ele tem muitos prótons e muitos nêutrons, certo? Essa é a origem da radiação. A radiação acontece porque existem átomos que são tão grandes, mas tão grandes, que eles têm um balanço energético não favorável. Isso significa que a natureza deixa eles muito instáveis. Isso faz com que eles comecem a perder pedaços com o objetivo de equilibrar essa energia, certo? Só que a natureza não libera esses pedaços, essa energia acumulada ali no núcleo desses elementos de qualquer forma. Ela libera basicamente de 3 formas, que é radiação do tipo alfa, radiação do tipo beta e radiação do tipo gama. Então, de volta, você tem um elemento que é tão grande que é instável e vai liberar energia. Essa energia que nós chamamos é a radiação, que é liberada de 3 formas. Na primeira parte ali da tela, lá no alto, você tem a radiação do tipo alfa, onde o núcleo libera 2 prótons e 2 nêutrons. No meio ali da tela você tem a radiação do tipo beta, onde o núcleo libera simplesmente uma partícula que se transforma num elétron. Na última parte ali da tela, você tem a liberação de uma radiação do tipo gama. Nesse último tipo de liberação, você não tem nenhuma partícula envolvida, simplesmente a radiação gama sendo liberada diretamente, por isso que ela é muito perigosa. Mas como que você produz o plutônio efetivamente, que é a pergunta que a gente tem? Você vai pegar o urânio 238. Então você vai lá na mina, pega o urânio 238 lá na rocha, extrai ele. Você vai levar num reator nuclear e dentro desse reator nuclear você vai bombardear ele com um nêutron, que é a bolinha amarela que você tem ali no topo, certo? Quando você bombardeia esse urânio 238 com um nêutron,
ele vai absorver esse nêutron e vai se transformar em urânio 239, que está ali na outra parte da setinha. Só que esse urânio 239 ele também é instável, então a natureza quer que ele libere alguma partícula. E ele libera que tipo de partícula para a natureza? Uma partícula beta. A beta é um elétron, né? Só que quando ele libera essa partícula beta, para equilibrar tudo na natureza, ele se transforma em netúnio 239. Só que ainda tem um problema. Esse netúnio 239 também é instável, também é radioativo. E aí, finalmente, ele libera mais uma partícula beta e se transforma em plutônio 239. E aí você consegue produzir o teu plutônio, guardar no teu bolso e levar para casa. E aí o que acontece aqui? Esse plutônio, ele é instável. Então esse decaimento radioativo que eu estou mostrando para você aqui, ele continua. Eu parei aqui só para mostrar para você onde que o plutônio é produzido. Então, de volta, a resposta. O plutônio é produzido do decaimento radioativo do urânio 238 que foi bombardeado com um nêutron dentro do reator nuclear. Então o plutônio é difícil de você encontrar na natureza. Você encontra geralmente sendo produzido de forma artificial em reatores nucleares. Mas como que essa radiação afeta o corpo humano? Lembra que eu falei que existem três tipos de radiação? Alfa, beta e gama? Todas elas, de alguma forma, vão interagir com o teu corpo. O teu corpo é feito por células. E dentro das células você tem uma região do núcleo onde você tem o teu DNA. Só que essas partículas que são liberadas pelo núcleo de elementos radioativos, elas têm uma alta energia. E aí o que acontece? Elas acabam ionizando. Elas batem no teu DNA, o teu DNA é composto por outros átomos, certo? E quando elas batem no teu DNA, nos átomos do teu DNA, elas acabam arrancando elétrons desses átomos. E aí o que acontece? Quando o teu DNA vai se multiplicar para, por exemplo, dividir as tuas células, ele pode passar com um erro. E isso pode causar problemas no teu corpo, como câncer, como você ter outros problemas, outros sintomas decorrentes da radiação. Então, o problema da radiação é que as partículas que saem do átomo radioativo, elas são ionizantes, elas têm o poder de tirar elétrons dos átomos do teu corpo. Isso desorganiza toda a estrutura do teu corpo. Por isso que esses elementos são perigosos. E como eu falei, a produção, então, do plutônio é feita dentro de reatores nucleares. Ou então, quando você tem explosões de bombas de hidrogênio, por exemplo, os caras conseguem produzir e ter resquícios de plutônio sendo produzido nessas coisas. Uma aplicação do plutônio é no que nós chamamos de RTG. Você já pensou como que essas sondas que vão para o espaço continuam funcionando? Lá dentro a gente cria basicamente um mini reator nuclear baseado em plutônio. Então, por exemplo, as sondas Voyager que foram mandadas para fora do sistema solar, elas têm lá dentro delas um mini reator nuclear de plutônio que aos poucos vai liberando energia para que ela continue funcionando. Então você pode aplicar na indústria, pode aplicar na exploração espacial e etc. Mas claro, as pessoas também utilizam isso aqui para usar em armamento nuclear. Então aqui você entendeu como que o plutônio funciona e etc. Então se você puder curtir esse vídeo e acessar o nosso site aqui, cursosexatos.com, no primeiro comentário fixado. Beleza? Muito obrigado e tchau!